Oi, como vai você? Antes de iniciar o vídeo, eu quero dizer para você que esse vídeo ele contém alguns gatilhos mentais. Se você for uma pessoa muito sensível, recomendo que você não assista. Se você já passou por algo semelhante ao abuso sexual, ao abuso mental, psicológico, que mexe muito com a nossa mente, te aconselho a assistir. Talvez eu consiga te ajudar. Se não tiver tão bom, você não entendeu, você pode me procurar e falar comigo. Porque é uma experiência individual minha. Mas a minha intenção é te ajudar e ajudar a próxima geração, porque a gente tem que dar o nosso melhor sempre. Aqui vai o vídeo, que Deus abençoe você, e se fizer sentido para você, se você precisar, fale comigo. Se fizer sentido para você e possa ajudar alguém, compartilha. Oi, cá estou eu, tentando gravar esse vídeo pela 30ª vez, pela 1000ª vez, não sei quantas vezes eu já tentei fazer esse vídeo. E eu não fico com o coração em paz enquanto eu não posto esse vídeo. Na realidade, eu não consigo nem dormir. Mas eu tô com tanto medo, que eu tô com dor de cabeça, eu tô com palpitação, Eu nunca pensei que eu ia sentir, mas o Espírito Santo, ele fala no meu coração que eu tenho que fazer porque eu não posso fazer minha vontade. A minha vontade é ficar presa dentro de casa, escondida, para que ninguém conheça minhas dores, para que ninguém saiba minhas dores. Mas se é para eu fazer, eu não sei o tamanho da sua fé. Mas a fé que eu tenho é uma fé que me conduz e me fala para fazer, mesmo eu com medo, mesmo eu com dor de barriga, mesmo eu tremendo, porque sim, eu tô tremendo, e sim, eu posso chorar porque eu tô vivendo uma vida humana aqui na Terra. O meu espírito ele está em evolução, mas esse corpo aqui, ele tem muitos medos, muitos traumas. E eu quero contar um desde criança que aconteceu. É sobre o abuso físico e o abuso psicológico, que é o abuso mental. Eu sou do sítio, sou da cidade pequena, sou de Gravatá, como muita gente sabe. Sou conhecida como Sandra Animada, Sandra que canta Shakira, Sandra que escuta Farruko, ou Sandra que grita, porque eu gosto de cantar bastante, para que esquecer minhas dores. Então eu canto. Eu não canto, eu grito mais, porque eu gosto de cantar. Gosto de cantar roupa nova, gosto de cantar um monte de coisa. Mas o abuso físico é aquele abuso que mexe com a sua mente. Aquele abuso que a pessoa vai fazer alguma coisa em você que você não quer, que você não permite, mas a pessoa faz. Nunca culpe os pais por qualquer coisa assim, porque os nossos pais, eles sempre colocam a gente com pessoas que eles confiam. Nunca, nunca papai e mamãe, qualquer pai, qualquer mãe, vai deixar seu filho com uma pessoa que ele não confia. Vai deixar sua filha com uma pessoa que ele não confia. De jeito nenhum. O meu primeiro abuso físico foi também o meu primeiro abuso psicológico. Morávamos no sítio, eu era uma criança, não lembro a minha idade exatamente. Tento descobrir como aconteceu, como passou, como chegou naquele ponto, mas eu não consigo. Essa parte eu ainda não consegui, mas eu estou buscando autoconhecimento para tentar entender. Entre 4 e 5 anos, eu acho que sim. Já morávamos na casa de cima, eu acredito. Morávamos no sítio em Gravatá, sítio Águas Claras. Um dia, eu só lembro desse dia, porque foi o dia que eu apanhei. Não liguem para os carros, por favor. Foi o dia que eu apanhei assim, modo de apanhar criança, né? A divertida. Um primo meu, ele já era maior do que eu, ele me sentou no colo dele. Eu lembro dessa parte que ele me pegou para me mostrar o macaco que estava na bananeira. E eu fui olhar o macaco. Como eu sou deficiente visual, eu fui olhar para a bananeira, procurar o animal. E ele me sentou no colo dele. Quando ele me sentou no colo dele, ele começou a fazer carinho, sabe? Mas na minha cabeça, provavelmente era um carinho de criança. Mas já era um carinho com intenção. Que alguns pais, ele se acha na obrigação de ensinar algumas coisas para os seus filhos homens, para demonstrar algumas coisas.
e ele começou a fazer carinho. Eu não percebi, mas a minha mãe, que é muito abençoada, ela viu. E graças a Deus ela chegou naquele momento e nos advertiu. Mas ela advertiu de uma maneira que para ela era a melhor forma de falar que eu não poderia deixar que ninguém tocasse em mim. Mas ela disse que eu estava sendo safada e que eu permiti. Mas eu tinha 4, 5 anos, 6 anos, não sei a idade, não lembro a idade, mas lembro do dia. E naquele dia, eu escutei algumas palavras que não deveria, mas eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa e eu falar para minha mãe, para que eu não fosse safada, uma criança safada. Deixe de ser safada, bicha safada. Só fez porque você deixou. Não, não é porque a gente deixa, é porque a gente não percebe. Esse primeiro dia, tudo bem, a minha mãe viu. Os outros dias que começaram a acontecer, mas eu não poderia falar para a mamãe, para eu não ser safada, nem uma bicha nojenta, cebosa. Ela nunca soube. Ela nunca viu. Ela nunca percebeu. E no sítio lá, a gente começou, assim, os primos chama você, sabe aqueles primos que a sua família é gente muito boa? Tem alguns ali que até hoje eu tenho medo, mas não vou citar nomes. Mas eu acho que algumas pessoas sabem. E algumas pessoas também têm medo, porque eu já cheguei a falar sobre isso. Até hoje eu tenho medo. Não fico só com a pessoa. Não, porque eu sou mulher. E nessa história, sim, somos o sexo frágil. Somos muitas vezes muito culpadas. E eu não tenho culpa. Eu não tinha culpa. Aquela criança de 6 anos, de 5 anos, ela não tinha culpa que ninguém passasse a mão nela, que pegasse nas partes íntimas dela. Ah, deixa eu ver tua parte, sabe? Tipo, deixa eu ver como é que tá crescendo. Não pode fazer isso, mas fizeram tanto isso em mim. As pessoas da família, elas fazem isso com as crianças. Nos mudamos daquela cidade. No caso daqui de Gravataí, fomos para Igaraçu. Fomos morar em Abreu e Lima. Na verdade. Igaraçu foi depois. Fomos para o Bonfim. Ficamos um tempo na casa de um senhor. E eu fui na casa de um senhor e eu tomei banho de chuveiro e achei incrível tomar banho de chuveiro. A parte boa que eu me lembro. Nossa, foi muito bom tomar banho de chuveiro. É uma lembrança boa. Aí moramos na casa de um senhor. Depois moramos na casa da minha tia. E foi na casa da minha tia que aconteceu tudo. Eu lembro exatamente da casa da minha tia. É como se eu estivesse vendo toda a visão. Aqui tem a casa da cunhada dela. Tem 2 portões. E aqui tem outro portão que é para dar acesso a um beco. E nesse beco a gente ia para casa da minha tia, que ficava atrás. Lá eu lembro que sempre tinha a pergunta: quem tá no banheiro? Tem gente no banheiro? Porque era uma família grande. E tia morava no fundo da casa, nos fundos da casa da cunhada dela. E a gente ficou lá. Não sei exatamente o tempo. Mas lembro também que eu tinha 8, acho que 9 anos. E fomos ficar lá por um tempo, até papai e mamãe conseguirem uma casa para papai conseguir um emprego. Papai saiu daqui de Gravatá sem nada. E papai arrumou uma casa para alugar. Alugou a casa, né? Arrumou um trabalho. Mamãe também, mamãe sempre trabalhou, lavando roupa de ganho na casa das pessoas. E papai arrumou uma casa. Mas ficamos assim. Eu em uma noite dormi na casa da minha tia, minha irmã em outra noite dormi na casa da minha tia. E isso assim, normal. Vai dormir na casa da tia porque o marido dela tá trabalhando à noite para ela não ficar só em casa. Ela era uma senhorinha muito religiosa. Também lembro dela morena com um sinalzinho assim aqui. Morena negra, né? Minha tia era negra. Muito querida, muito querida. Eu era, como eu disse, eu era uma criança, mas eu tenho toda a imagem de tia na minha cabeça. Eu tenho toda a imagem do marido de tia na minha cabeça. Eu tenho a imagem da casa, das pessoas lá. E ontem eu tava orando e eu lembrei do nome da moça que me xingou. Eu me lembrei do nome da outra moça que era evangélica. E elas olhavam para mim com cara de desdém. Sabe, a matuta de Gravatá morando lá em Abreu, em Cruz. Meu Deus do céu.
Aí eu comecei a dormir lá em tia. Eu dormia, minha irmã dormia, eu dormia. E quando o marido dela chegava, ela levantava e ele deitava. E a gente ficava dormindo, criança, né? Fica dormindo. Normal. Por que vai tirar a criança da cama se ela tá dormindo? Mas isso foi acontecendo algumas coisas. Esse homem, o marido da minha tia, ele começou a fazer uns carinhos em mim. Normal, uns carinhos, uns carinhos. Um carinho de tio pra sobrinha. Ele não ia fazer nada. E tia provavelmente não sabia. Tipo, a casa de tia era pequena, tinha a porta aqui, uma janelinha. A gente entrava a sala e o quarto. Né? Da sala tinha uma cortina assim. E dava pra ver, da sala, dava pra ver o quarto, que era uma cortina. E a cozinha. Mas não tinha quintal pra trás. Eram pessoas muito, muito, muito boas, assim visualmente falando. Eram pessoas da igreja, pessoas de confiança, que não ia fazer nada com a criança. Ele começou a fazer carinho em mim. Um carinho que talvez pra mim não tinha nada. Ele começou a fazer carinho enquanto eu dormia, fazia carinho enquanto eu dormia. E ele começou a me abusar. Ele começou a me abusar. Ele começou a botar minha mão nas partes dele. Como é que acontece isso? Não se sabe. Não se sabe. Mas ele começou a colocar minhas mãos nas partes dele. Que Deus abençoe ele onde ele estiver, porque ele não tá mais aqui. E isso foi mudando, mudando. Ele começou a pegar, botar a mão, mexer ali, mexer aqui. E eu não podia falar nada pra ninguém, pra eu não ser a safada. Eu não podia dizer nada pra ser ninguém. Mas ali, provavelmente sabiam. A moça que eu lembrei o nome ontem, ela me xingou. Na hora que eu fui pra casa, saí da casa de tia pra ir pra minha casa, ela me chamou de puta safada. Essa é uma puta safada, essa ceguinha. Bem assim. Olhei pra ela e segui meu caminho pra ir pra casa. Eu fui pra casa. Eu não quero chorar. Eu quero só falar, então eu não vou chorar. Eu não quero. Eu quero ficar sem chorar. Eu fui pra casa. E eu sempre fui muito reservada. Sempre gostei de estar em casa, na minha casa. Só que a gente tinha que dormir lá em tia. Eu e minha irmã. Quando era pra ir dormir lá, o marido de tia era uma gente muito boa. Ele dava dinheiro para as crianças lá, quando ele recebia. Ele dava dinheiro a mim, dava dinheiro a minha irmã. E ele fazia carinho. Eu não sei se ele fazia nos outros ali também, não. Mas um dia ele foi trabalhar e eu fiquei, né? Eu fui dormir lá em tia. A gente dormiu, aí quando ele chegou, tia acordou, saiu da cama e eu fiquei lá na cama. E eu estava dormindo, claro. Como eu digo, eu tinha 8, 9 anos. Não sei, pra mim eu acho que eu tinha 9 anos, porque a memória é muito fotográfica, ela é muito boa na minha mente, então provavelmente eu tinha 9 anos. E ele me colocou no colo, e assim, eu dormindo, ele me pegou. Ele me colocou em cima dele. E o movimento que a gente faz de bebê, aquele movimento que a gente faz pro bebê balançar, balançar pro bebê dormir, ele fez em mim. E foi a primeira vez que eu senti um órgão sexual masculino com um tamanho alterado. E eu tive tanto medo ali que eu não sabia o que fazer na minha vida. E eu fingi que tava dormindo porque eu fiquei com muito medo na minha vida. Eu fiquei com medo na minha vida. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. E ele balançando, balançando ali. E eu senti. Aí depois ele se sujou, ele se molhou. De alguma forma que eu não sabia porque aquilo aconteceu. E ele me pegou e voltou de volta lá. Eu dormindo. Eu não fiquei, eu não tive coragem de nada. Porque eu pensei agora que eu vou morrer.
E eu não morri, né? Claro que eu tô aqui. E fedia. Não é legal, ele se molhou lá. E eu fiquei fedendo também. Eu fiquei cheirando a safadeza porque eu era uma safada. E ele me botou lá na cama. Depois eu levantei e fui pra minha casa. Aí começaram a fazer a mesma coisa comigo. Quando eu ia lá pra tia brincar com as meninas, faziam. Mamãe arrumou trabalho numa granja pra matar galinha. Acho que lá no Bonfim. Desterro. E a gente ficava lá em tia ou em casa. E quando eu ia lá pra tia, alguém mexia em mim. Ou tirava onda da minha cara por eu ser uma ceguinha. Porque eu olhava assim. Até hoje eu olho assim. Um dia, um menino queria me dar alguma coisa. Eu não lembro do menino, mas eu lembro da irmã dele, do nome da irmã dele. O irmão de Pingo. Pingo era uma moça, o cabelo dela era bem grosso, né? E ela era bem alta, eu me lembro dela. O irmão dela também bem moreno, e ele me chamou pra me dar alguma coisa. Ó, tem outra coisa pra tu, mas a gente tem que buscar, que tá lá no meio do mato. A bestalhada, ela foi. Chegando lá, esse abençoado, ele me deitou no chão. E ele ficou em cima de mim. Porque eu ia ganhar e eu tinha que dar alguma coisa pra ele. E ele ficou em cima de mim. E eu não gostaria de falar o termo se esfregar. Mas ele se esfregou muito em cima de mim. Ele se esfregou bastante. E depois que ele se esfregou, ele me deixou ali. Disse que não tinha nada pra me dar. Que era só brincadeira. E eu entendi que não, para eu poder ganhar alguma coisa, eu teria que dar outra coisa. Então eu ia dar o quê? Nada. Porque eu não tinha nada o que oferecer. E se eu falasse, ninguém ia acreditar em mim. Porque a gente inventa. Porque a gente é safada. Porque a gente é nojenta. Porque a gente é cebosa. E como eram pessoas da igreja, quem vai acreditar numa menina de 8, 9 anos e que o marido da pessoa tá mexendo nela? Ninguém. Tá inventando, bicha safada. Tu tá inventando, sua nojenta. Eu não falei pra ninguém. A casa que mamãe e papai moravam de aluguel, a dona pediu, eram pessoas evangélicas. Eu lembro que o filho dela, ele fez cocô dentro de uma panela de mamãe. E a gente saiu dali. Fomos morar no Bonfim. O Bonfim acho que já era Cruz de Rebouças. Eu não sei, na verdade. Faz muitos anos. Faz muitos anos mesmo, porque lá, um tio da gente foi morar com a gente nessa casa. Era uma casa bem simples também. Minha família sempre foi muito humilde. E mais uma vez, assim, a nossa casa tinha um monte de casa de um lado, aí tinha um córrego e tinha uma ponte para ir lá para casa. Do outro lado tinha outras pessoas que moravam. Tinha uma fazenda bem bonita, uma casa bem bonita que tinha pé de fruta-pão. E do lado tinha a casa de Sandra, que era uma moça bem legal, que eu ia assistir na casa dela. E Sandra namorava. E Sandra era evangélica e o namorado dela também era evangélico. Aí Sandra saiu. E o namorado dela chegou lá e ficou chamando. Eu disse, ela não tá não.
Ele disse, vem cá, chama ela aqui, vem cá. Aí eu fui. Ele foi e passou a mão no meio das minhas pernas. Quando ele passou a mão no meio das minhas pernas, eu dei uma carreira que acho que nem o The Flash corria tão rápido. Nem o The Flash ele corre da maneira que eu corri. Quando ele passou a mão e olhou assim com aquela cara com óculos dele, que ele era um moço muito bonito da igreja, usava óculos, camisa branca, todo... Sabe, essas pessoas que vivem na igreja se vestem muito bem. Pena que o caráter muitas vezes não presta, não é? E ele passou a mão no meio das minhas pernas. Quando ele passou a mão no meio das minhas pernas, eu corri bastante. E depois o safado que fez me chamar a namorada dele, lá de baixo, porque eu subi uma ladeira correndo e fiquei escondida atrás de uma pedra, ele disse tchau. Nunca mais eu vi esse homem na minha vida. Nunca mais. Provavelmente ele também não falou pra Sandra. E eu fiquei presa. Eu não saí dentro de casa. Eu tive um trauma tão grande com essas coisas que aconteceram comigo que um dia mamãe acordou e eu estava toda molhada em cima da cama. Ninguém sabia o porquê uma criança estava molhada em cima da cama. E essa criança aqui, que mora aqui dentro de mim, que ainda morre de medo, que não conseguia gravar nenhum vídeo porque não parava de chorar, ela nunca disse. Nessa água não aparecia nada. E não era nada. Mas era muita água que molhava a cama e muitas vezes quando estava em pé escorria pelo meio das minhas pernas. E através da meditação, de oração, foi um trauma. No dia que o marido de tia se molhou, eu guardei aquilo para mim. Eu não sei como desencadeou, mas eu me molhei. Eu sempre me molhava, sempre saía água dentro de mim. A gente voltou. A nossa casa lá desse lugar encheu de água, alagou. A gente foi morar num lugar chamado Associação dos Moradores, lá em Cruz de Rebouças. E eu comecei a estudar lá na escola João Leite Nogueira Paz, em Cruz de Rebouças. A associação e a casa e a escola era na mesma rua. Ali, naquela escola, eu levava nome de ceguinha, de lixo, de que quem gostava de merda, de lixo, não, quem gosta de merda é lixo. Então assim, eu era merda, eu era ceguinha, eu era tudo, menos uma pessoa. Aí eu já tinha 12 anos já, então eu já sabia de muita coisa. Eu comecei a ficar dentro de casa. E eu comecei a me isolar. Porque alguém sempre queria. Meninos safados. Brincar, papai e mamãe de casinha pra passar a mão na gente. Ou... Ou quer xingar a gente, porque a gente tem problema. Hoje é bullying. Antigamente não era bullying. Então, antigamente tinha muito mais. E eu comecei a ficar dentro de casa. Nesse tempo que a gente morou lá na associação, só teve uma família, que era da igreja, que eu dormia na casa dela e tinha as duas irmãs, e tinha o irmão, que é Ilka, Irécia e Marcial. E eles nunca me xingaram. Eu amava a Ilka. Ela era minha amiga, amava Irécia e Marcial, a gente andava de bicicleta. A gente brincava de anjos. Porque a gente ia para a igreja, para a assembleia. Eu e Ilka levava a Noia para a igreja. E Noia era irmã de irmã Irene. Irmã Irene era a mãe de mamãe, que Deus colocou lá em Cruz de Rebouças para ajudar a mamãe. E irmã Irene ia para a igreja, às vezes eu ficava conversando com Noia. E eu dormia lá, irmã Irene. E eu brincava com as meninas.
que eu saiba na minha vida, elas nunca me fizeram nenhum mal. Mas só que a gente precisou sair da associação. E eu já vivia presa. Eu não gostava de sair de casa, não. Só saía pra brincar com as meninas, ou pra dormir lá em Irmeirena, ou pra levar noia na igreja com Ilka ou com Irécia. Eu desenhava, eu gostava de escrever. Noia sempre me dava caneta. Eu acho que era das meninas. Noia me dava caneta porque eu gostava de escrever. E eu adorava escrever. Ela me dava papel e caneta. E eu ficava dentro de casa desenhando vestido de noiva, desenhando o olho, desenhando sapato alto. Porque era incrível ficar sozinha no meu canto, porque ninguém mexia comigo. E ali na associação eu lembro que eu tive minha primeira menstruação. A minha mãe, ela é uma mulher muito reservada. Ela não fala. Então, quando eu tive minha primeira menstruação, a mãe comprou um pacote de absorvente, ela, e me deu, e mostrou como usa, mas não explicou nada, não. Assim, minha mãe, ela tem muita vergonha. Minha mãe é uma pessoa do sítio, que trabalhou na cana, cortando cana, que sofreu pra caramba. Então, eu não culpo minha mãe por nada. Nada, nada, nada. Ela me deu o melhor que ela poderia. Ela acordava às 5 horas da manhã pra ir pra casa dos outros buscar roupa pra lavar. Ela lavava essa roupa antes de ir pra casa dos outros pra trabalhar. Ela não queria que as filhas dela trabalhassem na cozinha de ninguém. E realmente as filhas dela não trabalham na cozinha de ninguém. Eu não trabalho porque eu corri muito atrás de trabalho, mas não conseguia. Aí eu fui moça, a gente saiu da associação, fomos morar lá em Igaraçu. A gente foi morar na Liga Desportiva de Igaraçu também. Meu papai barbeiro, trabalhando, papai ia de bicicleta pra Cruz. E mamãe ia trabalhar. Pegava a Kombi, ia pra Cruz e a gente ia pra escola. Lá na Liga Desportiva, eu também ficava em casa. Ia muitos rapazes, a Liga Desportiva era ao lado de um campo, lá na Avenida Eduardo Coelho. É como se eu estivesse vendo, é por isso que eu tô falando. Aí tinha um campo, um monte de homem. E eu ficava dentro de casa. Eu não gostava de sair. Da Cielo saía pra assistir filme com a amiga dela. Ed saía, Ed andava de bicicleta. Mas eu não. Ninguém via a Sandra, porque a Sandra tinha medo de sair de casa. Pra que ninguém mexesse comigo. Pra que ninguém me xingasse porque eu não estava enxergando ou porque eu ficava com o olho fechado. Não saía. E quando eu saía, é que eu era muito metida. Uma vez eu levei uma bronca por comer de garfo e faca, que eu era metida rica. E levei um tapa por causa disso. É estranha. Essa pessoa aí é muito estranha. Olha o jeito que ela age. Aí, um primo foi morar lá. E primo, a gente sabe o que acontece com os primos. Os primos da cidade. O que acontece? Que eu não vou falar mais. Eu decidi que eu não queria viver mais. Eu decidi que não valia a pena viver. Porque eu não nasci para sofrer. Mas eu não tinha parte legal, sabe, da vida de sair, de enxergar, de ninguém não olhar pra mim com cara de safada, de nojenta, de nada assim. Não fazia sentido estar viva. Não fazia sentido nenhum. Eu dizia à mãe que eu só queria ver até os 15 anos. Com 15 anos Deus podia me levar. Porque a vida era muito ruim.
E com a vida ruim a gente não pode falar pra ninguém que a vida é ruim, porque a culpa vai ser nossa. A culpa sempre é nossa. Quando a gente saiu de Igaraçu pra vir pra cá, no sítio, se acontecesse alguma coisa, a culpa era minha. Algumas pessoas mexeram bastante comigo. Mexeram bastante nas minhas partes íntimas, que eu tenho vergonha de falar por ser família. Mas tenho certeza que elas sabem. E eu não gosto de lembrar dessa parte. Eu não gosto de saber que fizeram as coisas em mim. Um dia eu me senti tão lixo, que não faz sentido. Não tem sentido ficar aqui. E por favor, meu Deus, me leve, porque a vida é horrível. E adivinha o que aconteceu? A minha vida se tornou horrível. Ninguém sabia que Dona Leni, que a minha mãe, tinha 3 filhas. Aí a gente veio morar em Gravatá. A parte que eu morei em Igaraçu, pra mim, foi uma das melhores. Porque a escola, eu estudei lá no Pastor Isaías. E eu tinha só 2 amigas. Mas eram 2 amigas, era Laís e Tassiana, que eu gostava demais. Aí depois chegou o Kekeu era massa. Roberta, lá de Igaraçu. Pastor Isaías, ele... Mas eu era tão matuta, que eu lembro que um dia eu e ele fomos na padaria comprar a sardinha em lata. Chegando lá na Pankele, essa padaria ficava na rua da escola Pastor Isaías, a gente foi comprar sardinha coqueiro. Aí a matuta, as 2 matutas, as matutas sai de casa dizendo que vai comprar, né? Tem tempero colorado. E o tempero colorado a gente acaba esquecendo. A gente sempre fazia isso e acabava esquecendo. A gente chegou lá e pediu uma sardinha coqueiro. E a moça disse, é em lata? A gente não sabia. Eu quero uma coqueiro. Que coqueiro? Eu quero um coqueiro. A gente queria uma coqueiro, mas não sabia que era uma sardinha em lata. Então começaram a sorrir da cara da gente, porque a gente era 2 matutas. Mas entenderam e a gente acabou comprando a sardinha coqueiro. Umas coisas engraçadas que... besteira de criança. Então ali provavelmente eu tinha o quê? Acho que 13, 14 anos quando a gente morou em Igaraçu, porque ali também eu tive o primeiro namorado. Não durou muito. Não, tinha gente mais bonita do que eu. E eu gostando dele, aí ele foi lá e começou a gostar da minha amiga. Aí eu ajeitei pra ele namorar com a minha amiga. Aí ele terminou o namoro com a minha amiga e começou a namorar comigo. Mas não durou muito, não. Eu nunca fui muito interessante. Ele começou a passar uma menina na escola e ele começou a namorar com a menina que passava no ônibus em outra escola. Eu também não tive sorte no amor. Meu Deus, olha isso. Aí a gente ficou lá em Igaraçu há algum tempo. Depois nós voltamos para Gravatá. Estamos aqui desde 2001. Isso, 23 anos, 22 anos morando aqui. Aqui eu fui meio revoltada da vida. E eu comecei a namorar. E como mamãe não conversava, eu fui me informar. Porque eu já estava com 15 anos, meu prazo estava chegando e eu fui me informar o que eu queria para a vida. Aí conheci uma pessoa e eu tive a primeira vez. E a pessoa usava droga. Mas para pessoas simples do sítio que mora com humildade, quando uma menina perde a virgindade, ela tem que morar com o cara. Ali eu me tornei o que eu mais temia. Uma depressiva que ia fazer a mesma coisa que a avó, que é a mãe de meu pai. Eu ia me matar. Como eu já estava com 16 anos e Deus não quis me levar com os 15, eu resolvi que eu ia tirar a minha vida. Porque ela pertence a Deus. Mas eu queria tirar.
Eu tentei muitas vezes, enquanto eu morava com a pessoa. Eu tomei água sanitária. A gente brigava e eu não queria que ninguém soubesse, porque eu não queria voltar para casa do papai e mamãe. E eu cortei os pulsos. Eu fiz um monte de coisa. Mas o povo, quando eu dormia, muitas pessoas diziam assim: é uma preguiçosa safada. Ela tá dormindo. Essa nojenta. Essa olho de sapo. Essa... um monte de pronomes, de adjetivos que não vale a pena falar. Olho de sapo, sim. Me machucou demais. Porque eu nunca vi um olho de um sapo. Mas eu acho que eu não tenho um olho de sapo, né? Essa ceguinha, essa olho de sapo. Aí um dia disseram assim: eu vou botar fogo nos teus olhos. Essa miserável. E eu comecei a ter depressão. E foi uma verdadeira bagunça a minha vida nos 16, 17 anos. Em 2005, 2004. Acho que é 2004. Eu decidi que ali era... 2004 eu tava com 20 anos. Acho que sim. Eu decidi que ali eu voltei pra morar na casa de mamãe e papai. E eu não saía. E eu tomava um monte de remédio. Às vezes eu não quero falar sobre isso, porque eu não quero ajudar ninguém que é triste a fazer qualquer coisa. Mas eu fazia tanta coisa que eu espumava. Mas eu não morria. Eu espumava feito um cachorro doido. Mas como eu sempre era a pessoa que dormia muito, muito preguiçosa, ninguém percebia nada. Mamãe sempre trabalhou, como eu falo, papai também. E as minhas irmãs não estudavam e eu era a única que ficava dentro de casa. Um dia eu disse assim: acabou. Não vou viver mais. A mamãe sempre comprava um negócio pro rato. E eu disse: eu vou fazer igual a minha avó. Ela não fez isso e ela foi. A minha avó, a mãe de papai, fez quando papai tinha 2 anos. E eu fiz. Eu peguei os grãos, coloquei no machixe. Bastante. Num sábado e disse: Darcy, vamos pra missa. Eu e dessa gente sempre foi muito junta. E eu comi. Eu comi e disse assim: não vou voltar mais pra cá. Não gosto de viver, é muito ruim viver. E eu comi tudinho. Comi o machixe. E fui embora pra missa. Meu Deus, eu sempre choro quando eu falar sobre isso. Me perdoe. Se eu não tô. Me perdoe, me perdoe. Não quero chorar. E lá na missa eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal. E eu lembro que eu vomitei. Aí eu fui lá, eu vomitei, engoli meu vômito de novo pra ninguém perceber nada. E Darcy disse o quê? Não sei nada não. Aí eu vomitei de novo. E aí eu já não consegui engolir meu vômito. E eu tive convulsões na missa. Eu tive convulsões. Tanta convulsão que eu não sei se eu fiz xixi na igreja, eu não sei se eu fiz xixi na missa, eu não sei se eu fiz no carro, não sei. Eu sei que eu tive convulsão. O padre parou a missa e foi me levar para o hospital. Acordei carregada. Desmaiei. Acordei no carro de novo, desmaiei. E acordei no hospital. E Deus não me levou. E Deus não me levou. Ele não quis me levar. Nem o diabo. Porque quem morre...
Porque quem morre não vai pro céu. As pessoas dizem que quem tira a sua vida não vai pro céu. Então, eu era tão inútil que nem Deus me queria. E muito menos o diabo. Eu não servia pra nenhum dos dois. Então eu acreditei que eu merecia ficar aqui e sofrer. Sofrer até eu não aguentar mais. E até o dia quando alguém resolvesse me levar, me levava. Os abusos psicológicos eu sempre sofri, porque eu sempre levei nome de puta. Eu sempre disse, essa daí vai ser igual a tia. Sabe? Tem uma tia minha que ela gosta de viver a vida dela. E eu amo muito a vida da minha tia, amo demais. E as pessoas diziam que ia ser igual a tia. E as pessoas diziam que eu era um inútil, que eu não servia pra nada, que a única coisa que eu servia era pra ser puta. Então, a palavra puta, ela é muito presente na minha vida. Eu sempre gostei muito de roupa curta. E aqui, usar roupa curta muitas vezes era ser puta. Mesmo que a gente não fosse. Eu me revoltei. Comecei a andar, sair de casa. Eu bebi. Ia pra casa da minha avó, ficava bêbada. Dormia lá, acordava, vinha pra casa. Não servia pra morrer, então ia destruir a minha vida. Aí eu conheci o meu marido. Esse que hoje eu sou casada. E Deus colocou ele na minha vida não como uma ajuda, não como um suporte, não como um presente. Não, Deus colocou ele na minha vida para ele fazer um filho em mim. Deus precisava gerar uma vida em mim para que eu pudesse entender o sentido da vida. Eu fiquei, quando eu fui para a igreja, quando eu tive a convulsão, no hospital disseram que eu era epilética. Eu fiquei tendo convulsões, então eu passei a tomar Gardenal. E eu engravidei tomando Gardenal. Eu passei 9 meses numa gravidez de muito risco, com um marido novo, que não trabalhava, não tinha coisa certa. A cabeça dele era muito imatura, sabe? Não tinha cabeça madura, então eu vendia minhas coisas, porque eu sempre gostei de vender minhas coisas. Comecei a vender revista com 12 anos, já que eu não tinha como trabalhar, porque eu não servia para nada, então revista me ajudava. Eu não conseguia trabalho. Uma vez eu fui fazer um teste num hotel para lavar os pratos, num spa. Lavar banheiro, e a dona disse que eu não poderia ficar lá para não quebrar os copos dela. E talvez eu não enxergasse a sujeira do hotel lá, né? Eu não era capaz de fazer qualquer coisa. E eu engravidei. Eu passei 9 meses numa gestação de risco. 9 meses lutando para viver. Um dia eu vomitei 6 vezes. A vizinha de mãe disse, se ela vomitar a 7ª, ela morre. Eu não vomitei a 7ª. Os médicos diziam que meu filho não ia nascer normal, que ele ia nascer com um monte de problemas. E eu passei os 9 meses lutando, com dor de dente, com dor de ouvido. A vida não foi fácil, não. Se eu pensei que eu já sofria, na gravidez eu sofri o triplo. Sabe aquela história de você sofrer 7 vezes, que o povo fala do obsessor? Eu sofri assim. A gente ia pra igreja, eu cantava no grupo de oração. E eu sabia que eu não ia ficar. Aí eu disse assim, mãe, escolha ele. Não me escolha. Escolha meu bebê. Eu não queria uma menina. Eu dizia, por favor, meu Deus, não me dê uma menina. Não me dê uma menina para que ninguém passe a mão nela. Para que ninguém toque nela. Para que ninguém passe a mão nessa menina. Por favor, não me dê uma menina. Deus não me deu uma menina, me deu um menino. Uma gravidez muito difícil. Eu vendia minha revista e ficava em casa, só fazia meus pedidos, entregava minhas coisas. Nunca fui, não saía, não gostava de sair. E o dia que meu filho nasceu, nesses 9 meses, ele nasceu na vontade de Deus. Dia 23 de abril de 2007,
a minha bolsa rompeu 1 hora da manhã e eu comecei a perder líquido. Mas ali era um líquido da vida. O líquido da nova vida de Anthony. E o líquido da ida de Sandra. Porque eu sabia que eu não ia ficar aqui. E ali, pra mim, foi um momento histórico, surreal, de emoção, porque a minha bolsa rompeu. A gente esperou amanhecer. A gente esperou o posto abrir para poder ir para o hospital, para encaminhar, porque poderia ser normal. E não foi normal, porque não foi vontade de Deus. Os 9 meses que eu passei de dor, nesse dia eu não senti nenhuma dor. A gente foi para o hospital com o tio de Berg, num carro vermelho. E eu dizia, eu vou ter meu herdeiro, tô indo para o hospital buscar meu herdeiro. Quando a gente vai, tem um negócio do MST. Aí o tio de Berg disse, eita, espero que não nasça aqui. Porque a gente não podia passar. Eu sei que deu tudo certo. Chegamos no hospital. A mamãe não podia ir. Tia Zilma veio, foi comigo de ambulância para o hospital. Fizeram um monte de toque em mim. Mas aqui não teve como. Aí eu fui para o Hospital das Clínicas. Chegando lá, a tia não pôde ficar lá. E eu fiquei lá, cedo, 8 horas da manhã. Aí tinha que esperar, né? Chegar à vontade, começar as contrações. Eu não sei o que é uma contração na minha vida. Igual esse vídeo. Tá bem longo. Meu Deus, me perdoe. Me perdoe, mas eu vou gravar ele e vou postar ele. E a gente ficou até 5 horas da tarde, eu acho. Eu sei que eu passei 16 horas. Saindo líquido, fazendo toque, saindo líquido, fazendo toque, sem nenhuma dor. A médica disse, não tem como, tem que fazer uma cesárea. Como eu já tava sem dormir desde 1 hora da manhã, eu não lembro muito bem do nascimento de Anthony. Porque eu tava muito cansada, mas eu não senti dor. Eu não senti aplicar a injeção. Dos 9 meses que eu sofri, e todo mundo dizia que eu ia morrer, eu não senti nada. No dia do nascimento do meu filho mais velho. Passei 16 horas perdendo líquido e ele nasceu lindo, cabeludo, com 46 centímetros, moreno, Anthony Gabriel. Porque eu tenho uma conexão com os anjos Miquel e Gabriel e para mim meus filhos são consagrados. Eu consagrei os dois, a São Miguel, São Gabriel e São Rafael, dizer que eles eram o padrinho. Eles eram os padrinhos dos meus filhos e era eles que tinham que cuidar, porque eu sabia que eu não ia ficar por aqui. E Antônio foi para incubadora e eu fiquei só, né, nova. E muita sede, eu lembro que eu tava com muita sede e eu precisava tomar o Gardenal. A enfermeira veio, colocou. Eu passei 4 dias no Hospital das Clínicas, sozinha, com a ajuda das pessoas que estavam lá. Sigrid teve um menino igual a mim e ela ficou no mesmo quarto que eu. Então, a pessoa que estava com Sigrid me ajudava e tia Beta, se não me engano, me visitou 2 vezes. E tia Beta foi lá e me buscou e trouxe pra Gravatar porque a gente não tinha condição de arrumar um carro pra poder me buscar. Nossa vida sempre foi muito simples e sempre foi muito humilde. E meu filho nasceu. E meu filho estava bem. E eu não morri. E a nossa vida é bem difícil, o meu casamento bem difícil. Passei por muitas tribulações no casamento, que só me fazia ter menos vontade de ficar viva. Mas eu não fiz mais nada para tirar a vida, nada. Eu tomei o Gardenal, aí chegou um ponto que Anthony acordava todo cheio de xixi. E quando o Anthony acordava todo cheio de xixi, eu não via, né? Por causa do Gardenal. Então, eu conversei com Deus e disse a ele que eu não ia tomar mais o Gardenal, que eu entregava minha vida a ele, que eu acreditava que eu estava curada da epilepsia, que aquela epilepsia ela só apareceu por causa da tentativa de suicídio. E eu não tomei mais o Gardenal, eu não tive mais convulsões. Tem 16 anos que eu não tenho mais nenhuma convulsão, nada. Não tomei remédio para depressão também, porque o remédio ele me controlava de uma forma muito má. Eu ficava muito grogue, ficava muito besta, então não era legal. Então eu aprendi a confiar em Deus e saber que aos poucos ia acontecer as coisas certas na minha vida. A minha inutilidade, ela sempre foi muito presente na minha vida. Eu sabia que eu não era capaz de nada.
Já que eu não era capaz de nada, eu tinha que ser uma boa mãe. Com as minhas vendas das minhas revistinhas, eu comprava roupa por meus filhos. Eu vendia revista, o povo chegava lá em casa, deixava um monte de produto e eu vendia também, porque meu filho precisava. E 3 anos depois, Deus me dá outra criança. Antônio brincava com uma criança invisível no quintal de mamãe, porque eu morava num quartinho lá no fundo da casa de mãe. E Antônio brincava com uma criança invisível. Antônio dizia a mamãe, meu amiguinho ali. E esse amiguinho a gente dizia um anjo. Aí aqui a gente diz que a criança tá chamando outra, e Antônio começou a chamar outra. E esse amiguinho... E na minha cabeça, pra mim, esse amiguinho é Ângelo. Ângelo Gabriel. Que ele brincou bastante com Anthony. E eu sabia que era uma ajuda pra Anthony. E eu fiquei com medo. Porque eu fiquei com medo de falar à mamãe que eu tava grávida de novo. Porque eu engravidei dentro da casa de mamãe, né? Namorando com Anderson. E papai aceitou de boa. Papai falou pra todo mundo que ia ser avô. No grupo de oração. Mas eu não tinha mais a confiança da minha mãe. Eu já tinha decepcionado ela muitas vezes. E quando eu engravidei de Angela, eu não queria falar pra ela. Não queria ver a mamãe sofrer por causa de mim. Ai, mamãe, me perdoe por tudo que eu lhe fiz. A senhora é minha vida. O papai é minha vida. E eu juro que eu não fui safada. Que eu não sabia. De nada. Eu fiquei com medo de dizer à mamãe, mas eu tive que dizer porque eu tava tomando Norestim pra amamentar, só que só tomo Norestim até 6 meses, depois tem que parar. E Antônio mamou até quase 3 anos. Antônio parou de mamar porque eu engravidei. E eu tive outra gravidez de risco, que foi Anjinho. E a placenta descolou. E eu tinha que ficar deitada, mas eu tinha Antônio. Mas eu morava com mamãe. Mamãe me ajudou demais na minha vida. Mamãe cuidou demais do meu nego. Madrinha também. Mamãe lavava a roupa de Antônio, madrinha passava. Mamãe passava, mas sempre. Sempre. Eu nunca fiquei desamparada. E eu tive Ângelo. A placenta descolou. O doutor Sérgio dizia, minha filha, você não vai chegar a 5 meses. Esse menino, ele não vai nascer. Tá bom, doutor Sérgio. Como eu tinha muita confiança em Anjo, Miguel, Gabriel e Rafael, eu sempre dizia, cuide do meu filho. Cuide do meu filho. Meu único problema era não ter menina. Enquanto eu não soubesse o sexo da menina, eu não ficava em paz. Era tipo um surto psicótico pra não ter uma menina. Mas eu tinha até nome, Agatha Cristine Ângelo Gabriel. Mas não queria uma menina. Eu procurei o nome. Com 5 meses eu descobri que era um menino, então eu agradeci muito. E Ângelo Gabriel. No meu ventre ele já tinha nome já. Jesus gerou ele. E a placenta descolada a gente sofreu um pouquinho também. Aí de novo aquela mesma história de morte, que Sandra não vai aguentar, que Sandra vai morrer. E Sandra não morreu. A Ângelo foi até os 9 meses. Era para Ângelo nascer dia 8 de julho de 2010. E Ângelo nasceu dia 9 de julho de 2010. A gente foi pro hospital. O médico, eu ganhei a cirurgia. O médico, ele tava se ele foi candidato a deputado, eu acho. E ele fez a minha cirurgia. O parto de Ângelo foi lindo. Eu fiquei no hospital em Vitória. A moto. Eu fiquei no hospital em Vitória, na área particular. Deus é muito bom pra mim. Deus é muito bom. E também de Ângelo eu não senti dor. Eu não senti nada. Sabe aquela anestesia que o povo diz que dói pra caramba? Eu também não senti aquela anestesia. E a parte boa na minha vida são os meus filhos. Ângelo nasceu quase 3 horas da manhã. Quase na hora da misericórdia. Eu não cantava mais no grupo de oração, mas eu sempre fui muito confiante aos anjos. E eu disse ao Miguel, Gabriel e Rafael que eles me conduzissem.
naquele instante. E eu tava tão anestesiada, que a gente, quando vai ter o filho, a gente não pode comer. Como era pra ele nascer dia 9, dia 8, eu tava sem comer já muitas horas, desde 5 horas da tarde do dia 8. Acho que sim, 2 horas, não lembro a hora. Tem que ficar muitas horas sem comer. Então, eu senti como se eu estivesse sendo carregada do lugar que eu fiquei lá esperando pra vestir a roupa até a sala de parto. E o médico, ele morto. E o médico, ele fez o parto de Ângelo conversando comigo. O parto inteiro conversando comigo. Fui conduzida pelos anjos. Não, eu não andei, eu juro que eu não me senti andando, eu me senti flutuando naquele dia. E o médico perguntou qual era o número que eu ia votar, por causa do meu histórico de gravidez não era bom. E ele precisava que eu ficasse acordada. Eu vi ele tirando o Ângelo, eu vi ele empurrando minha barriga, mas só que eu não senti dor. E ele disse assim, Sandra, ele nasceu com 2 dedos, que são esses dedinhos aqui, que eu tenho, mamãe tem e Daciele tem. Você quer que eu faça o que? Você quer que eu tire? Ele disse, sim, tire, porque mãe disse que o nosso é cortado, o meu, Daciele e o de mãe. Aí ele tirou. E meu filho também nasceu lindo, 50 centímetros, 4 quilos e pouco. E faz 13 anos que ele tá aqui. Faz 16 anos que Anton tá aqui. A nossa vida é muito difícil. Mas Deus me deu a permissão de ficar em casa cuidando dos meus filhos. Ele me deu a permissão para dizer para os meus filhos as coisas certas, para ensinar as palavras certas, para não deixar que ninguém tocasse nos meus filhos. As pessoas têm muita mania de querer ver. Cadê o pintinho de vovô? Cadê o pintinho de titio? Cadê? Sabe esses nomes que eles colocam para pegar nas partes do nossa quando criança e para pegar nos nossos filhos. Eu ensinei para os meus filhos que não pode. Ninguém pode pegar nas partes dele. Um dia a pessoa veio pegar e ele disse, Ângelo disse, isso é assédio. Não pode. Outra pessoa foi pegar no de Anthony. Isso é assédio. Não pode. Até mesmo se eu for pegar, é assédio. Eu também não posso. Porque o corpo dele é sagrado. O corpo dos dois é sagrado. Não tem para que ver um corpo. Não tem para que tocar, porque não é seu. Não pertence a você. Pertence a mim, pertence a Anthony, pertence a você. Outra pessoa só toca se você permitir. O tempo que eu sofri, teve alguns instantes que eu me sentia tão suja, tão imunda, que eu botava uma mangueira dentro de mim para me machucar, para me ferir e para me matar. Porque eu era suja, eu era nojenta, eu era safada, eu era cega. Eu fiquei cheia de trauma. Eu não saio de casa. Eu tive sarampo aos 7 meses. Então, eu não enxergo. Tem dias que eu fico 2, 3 dias sem enxergar. Mas eu não prejudico a vida de nenhum humano. Eu não peço para que Deus castigue quem me feriu. Porque se eu tô aqui dentro de casa, agora sozinha, é por algum motivo. E esse vídeo eu não conseguia fazer ele. Eu chorei o tempo todo. Eu disse, meu Deus, não vou conseguir fazer esse vídeo. E hoje eu consegui gravar ele. Chorei pouco. Porque eu fiz muitos rascunhos. E muitas vezes as pessoas me julgam por eu não sair de dentro de casa. Eu não gosto de sair dentro de casa. Não faz bem sair dentro de casa. Muitas vezes eu tropeço, os meus pés doem. E alguém sempre fala alguma coisa pra mim. Eu comprava roupa pros meninos porque ela gosta de coisa boa. Eu gostava. Mas faz muito tempo que eu não gosto, que eu gosto, mas não compro. Que eu não vendo mais nada, né? E eu não saio dentro de casa. Passo 2, 3 dias sem sair, sem que ninguém veja a minha cara, porque muitas vezes eu tô sem enxergar. Eu não sei o que é.
Eu não sei o que é, mas eu não gosto quando olham pra mim com julgamento, sabe? Às vezes o lixo tá na frente de casa. Eu não varro a frente de casa porque eu fico de olho fechado. Eu não varro o terraço muitas vezes porque eu fico de olho fechado e eu não gosto das pessoas que ficam na frente de casa olhando. Eu não gosto, me incomoda. A gente vive de aluguel. E antes da gente sair da casa de papai e mamãe, a mulher disse que eu não teria capacidade de pagar um aluguel. Não ia alugar uma casa dela pra mim porque eu não tenho capacidade de pagar um aluguel. E eu morei 7 anos em uma casa. E eu tô há 3 anos nessa casa aqui. E eu pago meu aluguel. Passamos todas as necessidades do mundo, mas eu não fico reclamando. Quem me conhece pensa que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque não adianta eu contar os meus problemas. Não adianta eu contar as minhas dores. Essa pandemia, ela veio para me ajudar a me conhecer melhor. E eu entendi que é desde criança que eu fico dentro de casa. Que a minha criança que vive aqui dentro de mim, ela é medrosa. Ela tem medo de ser abusada. Ela tem medo de ser xingada por ter deficiência visual. Por ela ser ceguinha. Eu não vou a festas. Na verdade, eu nem sou convidada para ir a festas. Mas na visão de todos, sou uma pessoa muito feliz. Eu não vou à igreja. Porque as pessoas da igreja, elas me machucaram. Eu tava num surto com 16 anos. Não era com 16 não, mentira. Eu já tinha Anthony. E mamãe sempre falava pra eu falar com o pessoal da Canção Nova por causa da depressão. Aí tinha um homem no Facebook que ele conversava com a gente. E esse homem, de maneira virtual, ele me massacrou demais. Ele olhou a minha foto e disse que eu cheirava a sexo. E eu com depressão. E ele me disse isso. Ele me botou muitas palavras. Eu denunciei esse homem. Mas quando o pessoal chegou lá em casa com medo de mãe descobrisse e eu não levasse o nome de safada, eu disse que não tinha sido eu. Então, a minha intenção de gravar o vídeo é para ter um alerta para as mães, um alerta para os pais, um alerta para os filhos. Conversem com seus filhos sobre o sexo, porque eles foram feitos através do sexo. O sexo é divino. Foi Deus que criou o sexo. O homem é que endemoniou. O homem que fez do sexo um monstro. O homem, ele se viciou em muita coisa. Mas esses homens que são viciados em muitas coisas, ele teve alguém que ensinasse para eles. Essas pessoas que me abusaram, alguém certamente abusou delas também. O marido da minha tia, alguém certamente mexeu com ele. Porque ele mandava que eu ficasse calada. Que eu não poderia falar para ninguém, porque senão eu ia ser a culpada. Eu poderia ter feito a mesma coisa. Eu poderia fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Mas eu não quero. Eu tenho muitos traumas. Eu tenho uma lembrança na minha cabeça que eu fui deitada no chão para poder ver minhas partes íntimas. Eu não quero. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que isso aconteça com seu filho. Eu quero que você converse com seu filho. Eu quero que você converse com a sua filha. Eu quero que você diga ao seu filho que se ele vê alguém sujo com sangue, que ele fale com a pessoa de maneira certa. Sabe? Se ele tiver um casaco, ele dá, ou se ele não faz algazarra. Para que ele possa respeitar as meninas. Para que esses meninos dessa nova geração não sejam ensinados a ser pornográficos. Sejam ensinados a ser pessoas respeitosas. Sejam ensinados a ser pessoas amáveis. Sempre falo para os meus que eles nasceram para fazer a diferença. Eles não nasceram para fazer maldade. Deus não gerou 2 filhos em mim para fazer maldade. Meu filho mais velho, ele disse que ele também não gosta de viver. Certamente isso é um trauma que eu gerei quando eu estava grávida dele. Mas muitas vezes eu tenho uma fraqueza. Muitas vezes quando eu estou sem enxergar, eu digo, meu Deus, por favor, me leve. Na pandemia, a gente sofreu pra caramba. E eu dizia, meu Deus, por favor, me leve. A vida é muito cruel. Dê Antônio e Ângelo para que alguém possa cuidar deles dois. Quando eu sou desempregado. E a gente passando a maior perreio aqui. E eu não dizia pra ninguém. Eu não vou falar os meus problemas pra ninguém. É um carro. E como eu não sei editar, eu tenho que esperar pro carro passar.
Eu não falo meus problemas pra ninguém. Se eu fico sem enxergar, ninguém sabe. Se eu fico sem comer, ninguém sabe. Na pandemia me ajudaram, porque a minha casa encheu de água. A Yanda estava desempregada. Eu ganhei R$ 50 de um, R$ 100 de outro, mas depois sumiram. Eu sempre me senti muito lixo na vida. Eu tenho um processo comigo mesma, de me sentir gente, de poder gostar de mim. Eu sou uma pessoa que tem poucos amigos. E muitas vezes que eu tenho, se alguém falar dele, eu vou falar pra ele, ele quer que eu vá provar na frente da pessoa. E muitas vezes eu não vou. Se eu sou sua amiga e falo pra você alguma coisa, você tem que acreditar em mim. Porque não tem necessidade de eu inventar isso. As minhas dores eu conheço. As minhas feridas eu conheço. As que cicatrizaram eu conheço. E só Deus pode desinflamar e fazer com que cicatrize essas dores que estão dentro de mim. Nunca foi fácil. Eu nunca me senti gente. Eu tenho uma prima que eu dizia ela, nossa, tu é a única pessoa que me trata de gente. É muito bom falar contigo porque tu me trata de gente. Me faz de gente. Ela dizia, não, prima, você é gente, você não sei o quê. Um dia ela veio visitar a minha cidade, veio na minha casa. Ela tirou um monte de foto da gente, com meus filhos. Eu me senti muito gente nesse dia. E ela nunca postou. E eu me senti assim, nossa, eu sou uma merda mesmo, eu sou um lixo, viu? Porque nem pra postar uma foto, porque a ceguinha Dedé fica fazendo pontaria. Então, o valor da vida pra mim, ele tá sendo mostrado agora. Muitas vezes eu não vejo a parte boa da vida. Muitas vezes eu tenho um monte de problema, mas eu não falo pra ninguém, pra que ninguém venha me julgar, pra que ninguém venha me chamar de safada, pra que ninguém diga que eu sou uma nojenta. Se eu ficar sem comer dentro de casa, eu vou ficar sem comer dentro de casa. Não vou dizer pra ninguém. Eu não vou me expor. Porque eu tava tremendo de medo de fazer o vídeo. E graças a Deus, o meu chazinho, eu tô aqui falando. E muito obrigada. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Cuide do seu filho, cuide da sua filha, cuide do seu emocional, cuide da sua vida, entregue a sua vida a Deus. Vai ter dia sim que a gente vai estar um pouco mais triste. Vai ter dia sim que a gente vai estar dizendo que a vida não vale a pena, mas a gente não sabe de nada. A gente só tem que fazer e esperar Deus agir. Muitas vezes eu orei para Ele me levar. Já que eu não consigo, a minha incapacidade eu não consigo, me leve. Não conheço a parte boa da vida. Não conheço. Não conheço as pessoas boas da vida. Vai para a igreja, minha filha, se tratar, não vou para a igreja. Me desculpe quem for da igreja, mas eu não vou mais para a igreja. Faz um tempo já, parei de cantar. Não era nenhum assunto que eu ia falar aqui, mas eu vou deixar aqui também. Que eu não sei se eu vou embora hoje, se eu vou embora amanhã, não sei quando Deus vai me levar, não sei quando você vai ver esse vídeo. Mas eu quero falar para você e praticar. Eu quero falar para você e viver. Então, se eu tô aqui falando, é porque eu quero viver isso. Eu quero que Deus me use inteiramente. Eu quero servir a Deus com o meu coração. Quero ser o canal de Deus. Na igreja eu vejo muito contrário. Ninguém chega na minha porta perguntando se eu tô bem. Eu moro na frente de uma igreja. Pra que eu vou estar na igreja falando e não vou estar praticando? Não adianta. Não adianta. Não, o pastor, ele mexe com o psicológico da gente. Ele olha pra você com o olho... Tem uma amiga minha que ela tá incomodada, porque o pastor dela olha pra ela com um olho de fome. Então, eu não vou pra igreja. Pra ir pra igreja, pregar uma coisa pra converter um monte de gente e não viver, não é isso que Deus tem pra mim. Então, eu deixo meu coração aberto para que Ele faça a vontade dEle na minha vida. E mesmo como eu vou dizer de novo, e mesmo como eu digo, eu não gostando de viver, a parte boa da vida vai chegar para mim. Não sei se é aqui, não sei se é em outro lugar, mas eu vou esperar em Deus, que seja feita a vontade dEle na minha vida, para que eu possa conhecer a melhor parte da vida. Porque eu fui criada com a parte ruim. A minha criança, ela é bem ferida, minha criança interior. Na minha meditação eu cuido muito dela. Na minha oração eu cuido muito dela. E do meu coração, mas o meu coração ele pertence a Deus. Então, muito obrigada a você. Obrigada por assistir.
E eu digo a você, cuide do seu filho. Cuide de você. Não deixe que ninguém faça nada com seu filho. Converse com seu filho. Converse com a sua filha. Cuidado com a sua família. Principalmente com as pessoas que você mais confia. Cuidado. Quando uma criança começar a agir de maneira diferente, ela ficar presa dentro de casa, não querer sair, comece a estranhar sobre isso. Não leve ela para a igreja. Ninguém conversa com ela, converse você. Explique você. Que na igreja também a gente vai passar. A maioria dos abusos que eu sofri foi gente da igreja. Não foi gente do mundão. Não, foi gente que estava lá dentro da igreja. Mas gostava de mexer com a minha cabeça, com a minha mente. E se eu falasse, eu era uma safada. E se eu falasse, ninguém ia acreditar. Porque ele era da igreja. E eu, uma menina. Então, por favor, por favor, por favor, cuide do seu filho. Para que ele não faça nada. Para que ele não se envolva em nada. Seja você, aquele amigo mais velho que conta as coisas para os filhos. Seja você a pessoa que vai falar para os seus filhos qualquer coisa. Para que você ensinar. Quando ele for falar, não xingue ele. Procure entender o que aconteceu e converse. Evite tanto suicídio no mundo. Evite tantos abusos no mundo. A cada 40 segundos. Ou a cada 60 segundos. A cada 40 segundos. A cada 40 segundos uma mulher abusada no mundo. Uma mulher abusada psicologicamente, fisicamente. Tudo a gente tem trauma. Então que Deus abençoe você. E eu vou seguir aqui na minha vida. E que seja feita a vontade de Deus na minha vida. E muito obrigada. Deus abençoe.